ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Olá, o Jornal em Tempo dessa segunda-feira destaca: evangélico diz que foi agredido por seguranças dentro de uma igreja aqui de Manaus. Prefeito Amazonino Mendes passa por cirurgia em São Paulo. E os vereadores da capital querem mudar a lei que permite que um juiz assuma a prefeitura. O Ministério da Educação confirma que ensino nas escolas públicas não é o ideal no Amazonas. Centro de Manaus tem temperatura mais elevada do que outros pontos da cidade, segundo os cientistas. No futebol, os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. E a primeira de uma série de reportagens especiais sobre o lixo. Como é o trabalho de quem faz a coleta aqui na capital? Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um homem diz ter sido espancado dentro de uma igreja evangélica na zona centro-sul de Manaus. O caso foi parar na polícia. Ricardo Antunes, de 42 anos, mostra as marcas do espancamento no rosto e na mão. Ele teria sido agredido dentro da igreja evangélica, onde ele e a mulher foram buscar apoio depois de uma discussão em casa. Eu fui lá para orar e para Deus libertar ele. E fizeram ao contrário, mas deram muito de chute. Segundo o casal, a intenção era participar de um culto na igreja, mas os dois chegaram no final. Segundo eles, ainda tentaram conversar com o pastor, que se recusou em recebê-los. Foi aí que a confusão começou. Ricardo Antunes diz ter sido agredido por 5 seguranças. Vieram por trás, me agrediram, derrubaram no chão. Eram 5 pessoas, mais ou menos. E começaram a me bater. Então, me deram chute, deram murro. Depois chamaram a polícia, ainda fui algemado ainda. O caso foi registrado na delegacia. A nossa equipe procurou a direção da igreja para saber o que aconteceu, mas não foi recebida. Em alguns lugares de Manaus, a sensação térmica tem chegado a 40 graus. A previsão é de que o calor aumente em setembro. Agosto e setembro são meses de poucas chuvas e altas temperaturas. Mas no centro de Manaus, o calor é bem mais intenso. A diferença é de até 3 graus a mais em relação a outros pontos da cidade. Muito quente. Não, e aqui no centro a senhora percebe uma quentura maior? Com certeza. Principalmente as fumaças do carro faz mal também pra gente. É demais, quente, demais. Insuportável, não tem para onde parar, é só para tudo que é lado. Para os meteorologistas, essa quentura toda tem motivos: excesso de ruas pavimentadas, fluxo intenso de veículos, grandes construções e poucas árvores. Tudo isso forma o que eles chamam de ilhas de calor. Tudo favorece, né, a reflexão da radiação solar que chega até a superfície terrestre e acaba por aumentar a temperatura no local onde ela está localizada. E para quem trabalha longe do ar-condicionado, o vento é a única solução para se refrescar. Ele causa uma sensação de temperatura mais amena. Venta bastante aqui. Eu não acho que está muito quente não, porque aqui venta bastante. O vento é tão forte que se não tomar cuidado, leva os potinhos tudinho. Nesse período é bom sair de casa com protetor solar e beber bastante água. A previsão é de sol forte e temperaturas de 37 graus. Já a sensação térmica pode chegar a 40 graus. Em Manaus, a semana começa com tempo claro a parcialmente nublado, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Em Amundá, em Vira e Silves, o tempo também vai ficar de claro a parcialmente nublado. As obras no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes continuam suspensas. Na semana passada foram identificadas algumas irregularidades durante uma vistoria. E hoje, em uma nova fiscalização do TRT, foi constatado que o local ainda oferece risco aos operários. De acordo com o superintendente regional do trabalho, Edson Rebouços, as obras só serão retomadas quando a construtora responsável pela reforma regularizar a situação junto ao Ministério do Trabalho. O impasse entre a SMTU e as empresas do transporte coletivo continua. A prefeitura não abre mão dos 7 milhões de reais que os empresários devem. O problema é que o poder público atribui a essa dívida os problemas no sistema de transporte.
Quem depende do transporte público em Manaus corre risco nas paradas de ônibus. Eu acho um perigo para a sociedade, né? Pois todas as pessoas que dependem do ônibus, o perigo que tem aí, né? Telha caindo, bem dizer, cada um vento forte. É preciso muita paciência, são horas de espera. Eu tenho que trabalhar, muita gente aqui tem que trabalhar também. É uma falta de vergonha com o usuário. Você não sabe que horas vai passar outro ônibus e aí é um pouco complicado, realmente fica um pouco perigoso. Eu acho que isso é o complicado daqui. Além de todos esses problemas, o usuário ainda sente no bolso o alto preço da passagem. Um sistema foi criado em 2010 para melhorar o transporte público, mas ele não saiu do papel. A atual gestão, que está à frente da CMTU desde o dia 16 de abril desse ano, passou a cobrar por entender que isso é devido, que é o dever deles de repassar esses valores e é o dever do gestor cobrar esses valores em prol da melhoria e do conforto da população usuária do transporte coletivo de Manaus. Daqui a pouco, o MEC afirma que ensino em escolas públicas do Amazonas não é bom. O prefeito de Manaus é operado em São Paulo e vereadores da capital querem mudar a lei que permite a um juiz assumir o comando da cidade. Daqui a pouco, depois do intervalo.